Mentir ao solicitar seu visto americano pode te impedir para sempre de pisar na terra do tio Sam. E aí, turista, tudo bem? Léo, da Visto Pronto, especialista em aprovação de vistos de não imigrante americanos. Tudo bem? Bora conversar hoje aqui sobre um tema cabeludo, aquela mandiga da braba que a galera gosta de compartilhar indiscriminadamente na internet. Será que mentir durante o seu processo de solicitação de visto americano é realmente uma boa ideia? Não importa se é aquela mentira pequenininha ou aquela mentirona cabeluda. Mentir durante um processo de solicitação de visto americano jamais vai ser uma boa ideia. E eles vão saber disso. Não se engane achando que não. Bora lá primeiro para a informação oficial no site da Embaixada Americana aqui no Brasil. Vou colocar aqui do ladinho para vocês lerem junto comigo, combinado? Então, pessoal, lá no site da Embaixada Americana no Brasil, na parte de vistos de não imigrante, tem uma parte que fala só sobre prevenção a fraudes, tá? E mentir é uma fraude, caso você não saiba, tá? E tá escrito assim, literalmente. Antes de chegar na parte específica do 10.160 e da entrevista, eu quero ler com vocês o que tá escrito aqui, ó. As consequências da fraude são extremamente graves. Se você cometer fraude, não só vai perder o benefício pleiteado, no caso, o visto, como também poderá pagar altas quantias em multas e até mesmo ser preso. A Unidade de Prevenção à Fraude combate agressivamente os casos de fraude, punindo os infratores conforme a lei. Aquele coleguinha da internet lá que te orientou, que se disse especialista de vistos e falou: não, mente aí, fala que você não tem um irmão nos Estados Unidos. Não, mente aí, coloca essa viagenzinha aqui que não aconteceu, mas coloca no seu 10.160 que vai melhorar o seu perfil. Estava, na verdade, te colocando aí diante do risco de ter sérios problemas, não só perante os Estados Unidos, mas também perante ao Brasil. Afinal de contas, eu te convido depois a pesquisar lá no nosso amigo Google, saiu preso do consulado americano e você vai ver casos extremos aonde um futuro turista que queria viajar para os Estados Unidos ou até mesmo estava solicitando outros tipos de vistos, ao cometer fraudes saíram de dentro do consulado americano no camburão da Polícia Federal. E eu não quero que você caia nessa roubada de seguir as orientações de pessoas que querem, que fingem, na verdade, querer apenas o seu bem, mas estão te colocando aí, na verdade, em um baita de um problema. Beleza? O primeiro ponto que eu gostaria aqui de explicar para vocês, nós vamos voltar lá para o consulado americano, para o site do consulado americano para entender, é quais são as consequências de mentir durante um processo de solicitação de visto americano, seja ela uma mentira pequena ou uma grande mentira, né? Você aí vai acabar na internet se deparando com informações de diferentes fontes, youtubers, influenciadores digitais e ditos especialistas em aprovação de vistos que acabam orientando os seus clientes, os seus seguidores a mentir durante os seus pedidos de visto, seja não informando a existência de parentes nos Estados Unidos, aumentando valores da renda que na verdade eles não ganham, até mesmo colocando viagens internacionais que jamais aconteceram em seus formulários. E isso, pessoal, infelizmente não é incomum. Eu já peguei muito caso de visto negado para tentar reverter aonde infelizmente não foi possível, porque durante o processo o solicitante acabou me falando: olha, Léo, na minha DS anterior, que eu fiz lá com a Maria, que eu fiz com a José, que eu segui as dicas que eu vi ali no grupo do Facebook, eu coloquei esse negócio aqui, mas não era verdade. A partir desse momento, infelizmente, a possibilidade de você ter um visto aprovado
é bastante pequena, porque está escrito lá também, ó, vamos ler comigo, lá no site do consulado americano. Ninguém pode te garantir um visto americano. Sua solicitação vai ser avaliada lá na entrevista por um oficial consular. E o conteúdo inserido na solicitação é de inteira responsabilidade do solicitante. Então não adianta depois que você, instruído por uma empresa, instruído por uma informação na internet, acaba mentindo no seu DS-160 ou na sua entrevista, dizer que a culpa não foi sua, porque as informações que estão lá, quando você coloca as suas digitais, quando você assina eletronicamente o seu processo, são de sua inteira responsabilidade. E aí o Departamento de Fraudes continua orientando. O governo dos Estados Unidos da América ou o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto autorizado pelo governo dos Estados Unidos da América são as únicas fontes oficiais de informações para documentos de solicitação consular. Terceiros podem fornecer informações incorretas, portanto, proteja-se. Eu vou deixar esse link para vocês no primeiro comentário fixado para você pessoalmente poder ir lá dar uma lida, tá bom? Muitos que pagam a empresas ou fornecedores por documentos de solicitação perderão mais do que acreditam que podem ganhar. Não caia nesses esquemas. Pessoal, lá nos seus formulários, as informações que são fornecidas têm perguntas diretas e objetivas. Não são opcionais. Não é opcional dizer a verdade ou não quando você é perguntado, por exemplo, sobre a existência de um parente nos Estados Unidos. A pergunta não é: você gostaria de informar se tem ou não tem parente nos Estados Unidos? Se essa fosse a pergunta, você poderia tomar a decisão de informar ou não informar. Mas esse não é o caso. A pergunta é direta e certeira. Você possui parentes nos Estados Unidos? E vai ter muita gente que diz que primo, por exemplo, não é parente. Se você for verificar o significado de parente no dicionário americano, você vai ver que lá está descrito que parentes são aquelas pessoas que têm laços familiares sanguíneos ou por casamento. Então, ainda mantendo nessa questão, para a gente acabar de explorar ela ao todo, já que ela é bastante comum, mentir é um problema, certo? E no consulado americano, no formulário do DS-160, as perguntas que falam sobre parentes nos Estados Unidos são: seus pais estão nos Estados Unidos? Sim ou não? Você tem parentes diretos, irmãos, mulher, filhos, e você tem outros parentes, ligações de casamento e sanguíneas nos Estados Unidos. Não são opcionais. Se você diz não e na verdade a resposta correta seria sim, aí vem a parte aqui do quais são as consequências previstas para quem mente ao solicitar um visto americano, tá bom? Tá lá também no mesmo site que eu vou deixar aqui para vocês e aparece rapidamente aqui do lado. O formulário DS-160, aplicação para visto de não imigrante, contém informações para a solicitação do visto. Certifico que li e compreendi todas as perguntas apresentadas. Isso aqui, quando a gente está encerrando o DS-160, você dá um OK nessa frase aqui, ó. Certifico que li e compreendi todas as perguntas apresentadas nesse formulário e as respostas que forneci nesse formulário são verdadeiras e corretas, tanto quanto sei e acredito. Entanto, aqui ó, dá para você entender que se for algo que você desconhece, ok. Uma coisa é mentir, outra coisa é desconhecer. Entendo que qualquer declaração falsa ou enganosa pode resultar na recusa permanente de um visto ou na negação de entrada nos Estados Unidos. Então, se você passar uma informação deliberadamente errada durante o seu processo de solicitação de visto americano, você pode ter uma recusa permanente, para sempre, de ter um visto ou de ser acolhido, recebido, ter a sua entrada permitida nos Estados Unidos. Então, pessoal,
Não caia nessa de mentir ao solicitar um visto americano, porque a Maria, o Zé, o youtuber tal, falou que não dava nenhum problema para vocês. Normalmente eles costumam justificar isso com: eles jamais vão saber disso, não tem como eles saberem disso. Hoje em dia, qualquer estagiário de segundo ano aí de informática sabe fazer fórmulas e bots e programações para acusarem dados. Você mesmo pode experimentar ainda hoje saber o que o Serasa sabe sobre você, colocando ali, pagando ali para o Serasa pelos seus dados. Você vai ver que muitas vezes até o telefone do seu vizinho o Serasa consegue te dar se você pagar a quantidade necessária suficiente para eles por isso. Então, não minta no seu processo de solicitação de visto americano, senão você pode ser para sempre bloqueado de ter um visto ou entrar no país. Eu jamais faria isso se eu fosse você. Se você ainda não está pronto, se você ainda não está apto, se você precisa melhorar seu perfil para conquistar sua aprovação, faça isso, mas jamais minta aí no seu processo de solicitação de visto. Se você quiser ter uma ajuda profissional para elevar ainda mais as chances de aprovação do seu visto, aqui na descrição desse vídeo tem links importantes. Se você quiser participar de um próximo vídeo, basta deixar aí o seu comentário, o seu like. E não se esquece, se você chegou até aqui, é porque eu sei que você gosta desse assunto. Se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço, até a próxima.